Bom, meu nome é Roberto Júnior, eu fui um dos assessores de imprensa do Angra dos Reis Esporte Clube, naquele período em que o clube deu aquele boom com a história do Daniel, o torcedor solitário, mas também com outras histórias, como a do ônibus que foi para o lugar errado, enfim, algumas coisas peculiares que acontecem em clubes de menor expressão, mas que a grande mídia não está acostumada a divulgar. Então, quando o público geral, assim, o público que acompanha o futebol, mas acompanha só aquele futebol de primeira divisão, Champions League, Copa do Mundo, etc., não está acostumado a ver. Então, quando esse pessoal recebe uma notícia curiosa dessa, acaba repercutindo. O Angra, obviamente, teve uma exposição muito grande por conta do torcedor solitário. Tudo começou assim da seguinte forma: o jogo era numa segunda-feira à tarde, se eu não me engano era a segunda rodada do Campeonato Carioca, Série B2, que era equivalente à terceira divisão do Rio. E aí o Daniel, que é um torcedor símbolo do Angra, é um garoto que está em todo o jogo, ele disse que ia ao jogo, ia de baldeação e tal, mas até aí tudo bem, porque ele está acostumado a fazer essas loucuras pelo Angra. Só que aí, como a gente tinha que informar nas redes sociais do clube como estava o jogo, se tinha saído o gol, etc., a gente pediu: Daniel, já que você vai ao jogo, cara, fica com o celular atento, e se sair gol, se acontecer um pênalti, qualquer coisa do tipo, você informa, porque até então a gente não tinha uma rádio, nada para transmitir o jogo não tinha transmissão nenhuma praticamente. Aí beleza, o Daniel foi ao jogo e simplesmente sumiu, não mandou mensagem, não mandou nada. E por sorte eu encontrei uma web rádio, né, que estava transmitindo o jogo do Angra, e consegui fazer as postagens nas redes sociais, até que aos 40 do segundo tempo, mais ou menos, quando já estava 4-0 pro Angra, chegou uma enxurrada de mensagens do Daniel no meu celular, inclusive a foto que viralizou, que é uma selfie dele na arquibancada vazia, assim, e vídeos dele gritando olé, provocando a torcida mandante, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Falei: se a gente publicar isso, com certeza vai dar uma viralizada grande. Mas obviamente eu não esperava que fosse ser tão grande quanto foi. Aí a gente publicou, falando com alguns amigos que tem páginas sobre futebol grande e tal, para dar RT, essas coisas, e aí a história viralizou, e isso fez o Angra chegar no site da Conmebol, por exemplo, que é a principal entidade do futebol sul-americano. Então, quem imaginaria o Angra, um time da terceira divisão, que há 2 anos não tinha nem uma página no Facebook, estava lá estampada na capa da Conmebol, e também saiu em jornais da Espanha, saiu em jornais do mundo inteiro. Assim, foi uma coisa muito legal, assim, foi gratificante pra gente, mas muito inesperada também. Na cidade, obviamente, o Daniel virou estrela, né? O Daniel virou estrela na cidade, pessoas paravam, pediam para tirar foto, ele até desfilou no desfile de 7 de setembro, de Angra dos Reis. E pra gente que trabalhava na assessoria do clube, no caso eu e Murilo, nós recebemos aí uma moção de aplausos na Câmara, ganhamos um certificado também lá dos vereadores. Foi uma coisa bacana também, um reconhecimento pelo trabalho. Geralmente jornalista não tem reconhecimento, né? Só leva crítica, mas a gente teve um reconhecimento legal na cidade. Abriu portas também para outras oportunidades profissionais pra gente. Então foi muito bom, todo mundo saiu ganhando, o Daniel saiu ganhando, o Angra saiu ganhando porque teve uma exposição muito grande. Depois, assim, pro resto do campeonato, o Angra era ali o time visado, né, da competição, todo mundo queria saber, o interesse sobre o Angra cresceu bastante, e acho que foi isso. Como ficou sabendo da postagem no grupo? Então, a postagem no grupo, né, um grupo de futebol que chamava Manual do Jogador Ruim. Um amigo nosso era membro lá desse grupo e relatou a história no grupo, e as pessoas lá acharam interessante, e aí resolveram compartilhar numa página que é muito grande, deve ter 1 milhão de seguidores, sei lá, algo do tipo. E aí também isso foi importante demais para a história viralizar. Houve esse engajamento aí do pessoal dessa página, Manual do Jogador Ruim, que foi o diferencial também para a história chegar aonde chegou.
E o que mudou após a repercussão? Bom, o Angra na época, como eu já disse, virou um clube muito mais visado, o interesse sobre o Angra cresceu muito, o público nos estádios onde o Angra ia jogar era maior, assim, o Angra raramente jogava para casa cheia no Jair Toscano, que é o estádio do Angra, mas aí nessa competição, logo após esse boom, todos os jogos do Angra ficaram lotados, de casa cheia mesmo, torcida cantando e apoiando os jogadores, o que não acontecia, geralmente era só lá os aposentados e a torcida organizada que sempre ia aos jogos. Então rolou essa comoção na cidade de todo mundo acompanhar o Angra, e também a imprensa esportiva, óbvio que depois foi diminuindo, mas principalmente a imprensa local, ali, imprensa que cobre competições menores, ficaram muito mais interessadas em saber do Angra. Então o Angra cresceu muito assim, profissionalmente. Infelizmente, depois no ano seguinte o clube não conseguiu fazer uma boa campanha dentro do campo, e também não conseguiu aproveitar esse boom das mídias sociais. Aí faltou bastante investimento aí da direção, mas a gente entende que é por ser um clube aí pequeno, um clube que tem outras prioridades, né, tem que pagar conta. O Angra vive uma realidade muito diferente do que um clube de primeira divisão estadual, e é um abismo de um clube de primeira divisão nacional. Então a prioridade do Angra é pagar os seus salários em dia, conseguir montar um time, e aí seja o que Deus quiser dentro de campo. Mas acredito que tenha sido isso o resumo dessa história, e espero ter ajudado.